Olá, flautista! Tudo bem com você? Otávio Blois por aqui e hoje o nosso assunto é apoio, ou seja, eu devo apoiar para tocar e eu vou explicar para você nesse vídeo aqui que é uma dúvida frequente de muitos estudantes de flauta. O que é esse famoso apoio que todo professor fala? Como você deve utilizar esse apoio? E eu vou aqui tirar essas dúvidas para você aqui e mostrar também que existe muitas questões em volta dessa ideia de apoiar tocando que podem te atrapalhar, na verdade, enquanto a sonoridade, enquanto a sua forma de tocar. Bom, então vamos lá. Primeira coisa aqui, muito importante que eu quero falar com você, é te ajudar a definir essa ideia de apoio para tocar, né? Aquela coisa que a gente fala assim, não, você tem que apoiar para tocar, né? Que você acaba criando algumas questões erradas de que você deve tocar o tempo todo contraindo a região abdominal, forçando, apoiando. Eu já vi, infelizmente, já tive até, é difícil falar isso, mas teve professores que já me falaram na minha época de estudante, não, você tem que tocar, né, fazendo força, contraindo a região abdominal para apoiar, para ajudar o diafragma a trabalhar, expulsar esse ar. Então são questões, na verdade, que acabam gerando muita tensão para tocar e até atrapalhando todo o seu sistema respiratório, sua capacidade respiratória para tocar e, no geral, todo o fraseado tocando. Então, por exemplo, eu comecei tocando aqui, né, uma peça muito bonita, que é muito difícil de você tocar na flauta, porque ela quase não tem lugar para respirar quando você vai tocar como solista, né? Que nem eu fiz as duas vozes, a voz das colcheias, fiz a voz quando você tem aquele tema mais melódico. Então o que acontece? Eu precisava respirar de uma forma muito rápida entre um trechinho e outro. E se eu estiver tensionando a região abdominal, né, contraindo demais, pensando nesse apoio o tempo todo, eu não consigo tocar. Então uma coisa assim, é um conceito, na verdade, que muitos professores de sopros, no geral, não é nem de flauta, acabam utilizando, é essa ideia de usar um conceito que chama suporte diafragmático, tá? Eu até sei que tem professores que vão contra o que eu vou falar, respeito totalmente, sem problemas, mas eu sou totalmente adepto, né, como vários professores, a um conceito de relaxamento para tocar, de você não utilizar tensão para tocar. Eu já vou falar um pouquinho mais sobre isso. Então, uma coisa muito importante que você precisa entender, que eu quero te dizer nesse vídeo, que o apoio em si pode ser simplesmente você utilizar um pouco mais de pressão na região abdominal para expulsar esse ar com mais intensidade e velocidade quando você precisa. Como, por exemplo, você vai fazer um crescendo para uma nota e você precisa expulsar esse ar com mais velocidade, intensidade, quantidade, tá? Então você vai precisar de um pouquinho mais de pressão. E não esse suporte diafragmático, esse apoio mais ligado à contração. Então o que acontece? O que eu estou querendo dizer para você, vou mostrar aqui. Eu vou tocar aqui e fazer um crescendo para uma nota, tá? E vou até para uma nota aguda, que quando você toca as notas mais agudas, você diminui um pouquinho o orifício da saída do ar, e aí você precisa, é como uma panela de pressão chiando, né? Você tem um buraquinho pequeno para sair o ar, então você precisa de mais pressão para expulsar esse ar. Agora, essa pressão, tá? Aí sim a gente pode associar um pouquinho mais a apoio e não a endurecer, contrair, travar a região abdominal. Eu vou mostrar para você na prática e vou explicar um pouquinho melhor toda essa questão para você. Então eu vou tocar uma nota, vou tocar um Fá aqui e vou crescer e vou chegar até uma nota aguda. Só que eu vou tocar e vou pensar em contrair o famoso apoiar utilizando uma contração, um suporte diafragmático, que é onde eu tento de alguma forma contrair, né, o músculo, né, diafragmático, né, o diafragma, de uma forma um pouquinho mais intensa. Lembrando, tá? Para quem não sabe, o diafragma é parte essencial da nossa respiração diária, do dia a dia, só que a gente usa de uma forma muito mais intensa para tocar. Então, só explicando um pouquinho aqui antes de mostrar o exemplo, o diafragma é um músculo estriado, né, que ele fica aqui entre, né, a cavidade torácica e a cavidade, mais ou menos aqui onde eu estou com a mão, e a cavidade abdominal. Então, quando você respira, o que acontece? Para tocar pela boca, né?
quando você vai essa respiração mais profunda, o diafragma contrai descendo. Então ele desce empurrando, né, a cavidade torácica, aqui as vísceras para baixo, e abrindo espaço para o pulmão se expandir, para ele receber ar. Mas só que o diafragma faz isso praticamente sozinho, tá? Então a gente tem uma coisa tocando flauta que a gente acaba quase que atrapalhando o diafragma, esse processo do diafragma de respiração, quando a gente pensa em ficar fazendo força contraindo. Então olha só, eu vou fazer esse suporte diafragmático, esse apoio em forma de contração muito forte aqui na região abdominal, como se eu tivesse que apoiar o diafragma, ajudar o diafragma, e você vai ver como que fica tudo bagunçado aqui enquanto sonoridade e a expulsão, na verdade, desse ar. Olha só. Fazer piano, crescer e fazendo as oitavas. Quer dizer, eu crio uma tensão que vem vindo aqui, ela sobe aqui, vai para o pescoço, vai para a embocadura, eu acabo tensionando tudo para tocar. Porque eu fiz o quê? Essa contração aqui. Agora imagine você com uma ideia que você inspira, acumula o ar nos pulmões e expira tocando com essa tensão. Olha como é que fica isso aqui. Quer dizer, já acabou o meu ar, ficou difícil de tocar porque eu estou fazendo força. E a inspiração e a expiração precisa de tranquilidade, leveza para você fazer esse processo, tá? Então olha só, agora eu vou fazer esse crescendo para a nota, indo para a nota aguda, tá? Pensando simplesmente em, na verdade, dar uma base aqui para a região abdominal. Eu vou simplesmente pensar em expulsar esse ar com mais velocidade e intensidade para crescer a nota, chegar no agudo, mas o meu cérebro automaticamente vai enviar essa mensagem para o diafragma e ele vai trabalhar praticamente sozinho. Você não precisa você comandar isso aqui em termos de diafragma de músculo. Olha só então como isso funciona. Eu não fiz. Simplesmente eu pensei, o diafragma fez o processo de relaxar de uma forma mais rápida, subir e expulsar esse ar com mais velocidade e intensidade. Então o que eu estou querendo dizer para você nesse vídeo aqui, que o famoso apoio, apoiar para tocar, é um processo do diafragma. E ele faz isso praticamente sozinho. Muitas vezes o que você vai precisar para uma nota mais aguda, ou tocar mais forte, ou fazer um salto de uma nota, quando você tem um filete menor da saída do ar e você precisa expulsar esse ar com mais velocidade, o que você vai precisar, na verdade, é continuar relaxado e simplesmente pensar. Pensar em fazer essa questão de expulsar o ar com mais velocidade. E o seu diafragma por si só vai agir. Talvez precise de um pouquinho mais, aí sim, desse apoio, que é uma pressãozinha da região abdominal. E os músculos por si só vão agir. Então, para finalizar esse vídeo aqui, eu quero resumir essa questão para você, dizendo que apoio, apoiar para tocar, não é tocar fazendo força, contraindo o tempo todo a região abdominal, assim duro como eu estou fazendo aqui, sabe, tensionando toda a região abdominal o tempo todo. Na verdade, você precisa de leveza, de deixar o seu diafragma fazer esse trabalho. Então o apoio está muito mais ligado a você, na verdade, fazer uma pressãozinha na região abdominal para expulsar esse ar, do que tocar contraindo, fazendo força, com esse conceito, muitas vezes errado, que você tem que tocar o tempo todo pensando nesse suporte diafragmático. Beleza? Então lembre-se, apoiar é nada mais do que muitas vezes você estar com uma postura legal e exercer um pouquinho mais de pressão abdominal quando você precisa expulsar esse ar com mais velocidade e intensidade. Beleza? Então se você gostou desse vídeo, não se esquece de dar um like, deixar um joinha e se inscrever no canal, porque tem muita coisa de flauta aqui para você.